Quando eu era muito pequena, o meu pai já me contava história, minha avó me contava história, e eu adorava livro de história. Então eu vivi nesse ambiente, né, de conviver com muito livro, sabe? E com pessoas que gostavam de contar história. Porque antigamente as crianças não interferiam em conversa de adulto, né? Era assim, era o costume. Só que eu estava sempre junto com a minha mãe, com meu pai, ouvindo conversas, né? E essa coisa de ouvir faz com que a gente se interesse depois em contar. Que essa parte de literatura eu acabei me interessando, primeiro porque a minha mãe e meu pai gostavam muito de ler. Meu pai também era um leitor, naquela época eram livrinhos sobre faroeste. Na minha casa sempre teve livros. E a minha mãe foi dona de uma papelaria, então sempre teve livro de escola para vender, livro de infantil. E isso foi um estímulo para todos nós, porque todo mundo em casa gosta de ler. Então o que acontece? Quando eu entrei para o teatro, eu tinha a professora de teatro nossa que era a Márcia Deciene, porque a filosofia dela era: todo ano, todas as turmas vão apresentar mitos e lendas. Ela era obrigatório. Todo mundo que fez teatro com ela fez mitos e lendas. Todos. Se ela deu aula para 1000 alunos, 1000 alunos fizeram mitos e lendas. Porque era uma filosofia dela que a gente tem que treinar sotaque. E principalmente por causa da cultura da cidade. Olha, o interesse em fazer essa exposição sobre a lenda do Pontal da Cruz era uma ideia que eu já tinha há muito tempo. Não deu certo, aí as coisas foram passando, o tempo foi passando, aí resolvi fazer em fotografias, como se fosse uma novela em quadrinho, né? E deu certo. Muitos e muitos anos atrás, no tempo ainda da escravidão, tinha uma moça que morava na fazenda. Ela vivia uma vida muito boa ali naquela fazenda. Aí ela foi crescendo, e o pai sempre trabalhando, né? Nem ligava para a menina, ela foi criada assim, igual um bichinho, coitadinha. Aí foi ficando mocinha, brincava na praia, aí chegavam os pescadores com os peixes, ela conversava com todo mundo. E ela foi ficando mocinha, foi ficando muito bonita. Era loirinha, com aquele cabelo grande, né, de cacho e tudo. E aí um pescador que vinha da ilha trazer peixe, que vendia até na fazenda do pai dela, ficou encantado com a beleza dela. Aí conversavam, e ficaram como vocês namorando, né? Mas era aquele namoro puro, né? Um conversando com o outro, sentavam naquela pedra. Ela dava muita risada das coisas que ele contava e tudo. E ele foi se encantando com essa menina, mas era um amor sem futuro, porque ele era um pescador, né? Tinha a sua canoa e pescava o seu peixe, mas não tinha nada dele, né? E ela era filha do grande fazendeiro, apesar de que ela não tinha cultura, não sabia ler, não tinha leitura nem nada, mas era filha de fazendeiro, então era uma coisa que não dava certo. Aí um dia, usava nesse tempo, esses pessoal aí do Vale do Paraíba que tinha fazenda, mandar os moços virem para cá para ser tratado de tuberculose, porque eles iam para a Europa, os filhos dos fazendeiros, enganavam o pai que estavam estudando, voltavam, mas não traziam diploma nenhum, enganavam o pai, sabe? Vinham doentes, vinham tudo escalabreado. Aí esse moço, que era filho de um grande fazendeiro lá de Guaratinguetá, veio passar uns tempos na fazenda. Mas ele era um homem, né, que andava com roupa de veludo, aquelas roupas cheirosas, usava lencinho na mão, passava perfume. Ela nunca tinha visto aquilo. Ela falou, meu Deus, é um príncipe. Ela ficou encantada, sabe? Aí ela começou a deixar de ir na praia para namorar o pescador. Aí começou a conversar com o príncipe, com aquela coisa. Não era príncipe nada, era só prosa, vestido de príncipe. E aí foi indo, ela não aparecia na praia. O pescador um dia cansou-se de esperar por ela, foi lá na fazenda e viu com os olhos dele. Ela com aquele príncipe encantado lá, namorando. Aí ele voltou para a praia e, muito desgostoso, embarcou na canoa dele e o tempo não estava virado, não dava para atravessar para a ilha. Aí ele embarcou de qualquer jeito. Quando chegou no meio do canal, a canoa virou.
canoa virou, ele morreu. E aí ninguém sabia a notícia dele, levou 4, 5 dias sem saber onde estava o corpo do coitado, que estava morto, né? Aí quando apareceu o corpo, apareceu ali naquela pedra do Pontal, aí ela, coitada, estava na praia, foi olhar, quando ela não sabia que era ele, né? Foi olhar, viu aquele homem inchado, cheio de camarão saindo pelos olhos, pelo nariz, por tudo, pelas orelhas. Quando ela viu aquilo, deu um negócio nela, uma vertigem muito grande e puf, ela caiu para trás. Olha, nunca mais teve tino para nada. Perdeu o tino. E assim acabou essa história. Ali na pedra, que encalhou o corpo do moço, nasceram 2 chapéus de sol entrelaçados, representando o amor dos dois, sabeis? Que deu certo, mas não deu, né? Ele acabou morrendo e ela também ficou doente, também acabou morrendo, porque ficou doida. Então, na época que eu era criança, até meus 15 anos, a lenda era de uma maneira que nunca mais vai ser. Porque quando a gente era criança, nós tínhamos medo das lendas. As pessoas contavam lenda, os avós, os tios, a gente tinha medo. E hoje em dia as crianças não têm medo de mais nada, por causa da televisão, dos filmes, todo mundo tem muito acesso à informação e não tem medo de mais nada. Mas a curiosidade da criança faz a lenda ainda existir. Hoje em dia qualquer criança sabe, vou ler um livro para você, então tá lendo, ela já sabe que aquilo não é realidade. Ela já tem noção que a bruxa, a fada, não existe. Nós não, nós confundíamos a realidade com o que era lido pra gente, era uma relação diferente. O padre Anchieta, ele usava óculos porque ele tinha a vista curta e esses óculos só podia comprar em Portugal. Então era uma coisa de estimação, né? Não podia deixar em qualquer lugar, tinha que tomar muito cuidado para não quebrar. Que o cacique pediu emprestado os óculos, ele emprestou. Aí o cacique foi pro mato caçar com o óculos do padre e perdeu o óculos. Ai, coitado do padre, ficou tão desanimado, porque ele gostava de escrever verso na areia, sabeis? E aí ele começou a escrever com a letra muito grande, porque não enxergava direito, né? Aí um dia ele falou assim para os camaradas dele lá, eu quero ir embora para Ubatuba, passar uma temporada lá, porque Ubatuba é que tem umas praias assim de areia dura, e lá eu vou poder escrever meus versos direito, que aqui em Santos essas praias tudo de areia mole. Aí os camaradas disseram para ele, mas nós não vamos com o senhor não. Aí ele disse, mas por quê? Porque não dá para passar no canal de São Sebastião, porque é um lugar muito perigoso. Lá tem um lugar que tem uma cobra que come padre, ela adora comer padre, come com batina e tudo. E aí nós temos medo de passar lá porque ela afunda os barcos e gosta de padre. Aí o padre falou, mas vocês são uma gente sem religião, vocês não têm fé, vocês vão ver, nós vamos com o navio, com o nosso barco e não vai ter bicho nenhum que vá comer padre nem comer vocês porque eu tenho fé e eu resolvo a questão. Aí os homens não tinham como negar, né, para o padre a vontade dele, mas eles botaram o padre no barquinho e o coitado veio remando. Quando chegou perto do mar, aquela onda grande, jogou o padre na areia, jogou com tudo. Aí, coitado, ele ficou feito um croquete. Daqui a pouco ele olhou por buraco lá onde tinha o bicho e viu a cobrona lá dentro. Era um bicho temeroso de grande. E ela já estava lá esperando o padre, já estava sentindo o cheiro. Mas ele era um homem muito de fé, sabe? Muito religioso e muito corajoso. Aí ele entrou lá no buraco onde estava a cobra, tirou de dentro do bolso da vagina dele um vidrinho com água benta. Aí começou a jogar no bicho, jogar água benta no bicho, e jogar, e fazer aquelas cruzes, né, que ele sabia, e rezar uma reza que só ele conhecia, para desencantar o bicho. O que aconteceu? O bicho foi diminuindo, ficou o tamanho de uma lagartixa. Aí ele tirou o canibetezinho dele do bolso, cortou a cabecinha dela, do bicho, botou dentro de um vidro e foi-se embora. Embarcou, foi-se embora. Nesse tempo, tudo tinha que dar notícia para Portugal do que acontecia. Aí ele escreveu uma carta para Dom João, que era nesse tempo que mandava em tudo,
e mandou dizendo tudinho o que tinha acontecido, que ele tinha conseguido matar o bicho e botar dentro do vidro. Só que quando o vidro chegou lá no palácio do rei, lá em Portugal, Dom João VI estava jantando com a rainha, a mãe dele. Aí nessa hora chegou o homem com a carta na mão e o vidrinho. Ele foi destampar o vidro, a cabecinha do bicho pulou na sopa da rainha. Olha, a rainha, pensando que era uma cabeça de pombo, comeu. Ficou louca, ficou conhecida na história como Dona Maria a Louca. Tudo por causa do bicho, do toque-toque. Existem 2 tipos de lenda aqui no nosso litoral. As lendas que chegaram com os colonizadores, algumas que foram criadas pelos colonizadores, porque que nem a toca do bicho no Guaicá, ela tem um fundo de controle. Os escravos que vinham trabalhar nas fazendas, eles conseguiam ser domesticados porque eles tinham medo de fugir para a mata. Então existia a lenda de Boitatá, um monte de lenda, criando personagens que se aquele escravo fugisse para a mata, ele ia encontrar aqueles personagens. Então eles acabavam ficando na fazenda. Então as lendas que são da época da colonização fazem a pessoa ter medo de ir para a mata, de ir para longe. E as lendas indígenas exaltam a mata. Então a lenda indígena fala da mãe do ouro, que existia uma mulher linda na cachoeira, fala da mandioca, ela exalta a mata. E a lenda da colonização, ela cria o medo da pessoa ir para a mata. Então são coisas bem diferentes, que se você for ver, tem esse fundo de querer criar o medo e a pessoa achar que ali era mais seguro para ela ficar, entendeu? Para mim formar a identidade dele, tem dois grandes porquês. Eu quero promover ou eu quero manter. O manter, na minha opinião, eu tenho que fazer para quem é filho da terra. Para ele despertar nele aquilo que aconteceu em mim. Saca? Ó, isso é sua parcela da sua genética. É isso que você tem por ordem natural de sair para fora. Para ver se desperta o cara. Os outros que já são filhos de gente que vem de fora, dentro dele já tem uma outra coisa para sair para fora. Ele já tem uma genética, uma predisposição para outras coisas. A cultura caiçara, na verdade, ela hoje é estudada nas escolas. Por quê? Porque o verdadeiro caiçara já não existe mais. A televisão matou muito a cultura, porque as pessoas não têm mais o hábito de conversar, de visitar as pessoas em casa para conversar. Por quê? Porque sempre tem uma novela, sempre tem sempre tem uma coisa interessante na televisão que faz com que as pessoas não conversem mais. Esse hábito se perdeu no tempo, né? Então a cultura caiçara passou por esse desgaste, vamos dizer assim, mas é uma coisa natural. Hoje em dia eu fico contente porque eu vejo nas grades das escolas a preocupação de manter a tradição, de pelo menos em agosto, no mês do folclore, trabalhar sobre isso. Então eu percebo que foi reativado de um tempo para cá, uns 10 anos para cá, isso passou a ter mais importância. Inclusive o Edivaldo Nascimento, eu, a Neide Palumbo, fazemos muito trabalho em escola. Então tem muita gente boa trabalhando nisso e as escolas abriram espaço para isso. Então não vai acabar. A globalização, ela é superficial. Isso é um tipo de coisa muito mais profunda. Cultura caiçara para mim é o mais top do exemplo do que é ser brasileiro. Porque para mim brasileiro é uma mistura, uma miscigenação. Não existe raça concreta. A cultura caiçara, para mim, ela é uma grande representante nisso. Porque ela saiu em três vertentes. A mistura do índio, do negro e do europeu. Misturou as 3 raças, saiu o caiçara. Eu acho que a coisa mais importante da cultura caiçara é essa união entre o colonizador, que podia ser português, espanhol, francês, holandês, e o índio. Porque, na verdade, a cultura caiçara acabou tendo uma projeção nesses últimos anos
porque os caiçaras foram os primeiros ambientalistas. No século passado, tinha um homem que morava em Toque-Toque pequeno, que era, o nome dele era Ramírez. E ele vinha aqui para São Sebastião vender os peixes secos dele, vendia farinha, vendia mandioca, vendia as coisas deles. E com a venda desse produto, o dinheiro que ele ganhava, ele fazia o quê? Ele ia para o bar, para o armazém, tomar cachaça. Aí ele ficava bebendo no armazém até tarde. E a cidade, naquela época, tipo, a partir das 6 horas já fechava tudo, parava tudo. Então ele ficava na cidade aí bêbado, entendeu? Falando palavrões, gritando, xingando e tal, papapá. E desafiando São Sebastião, com a porta da igreja fechada, ele batia na porta, pedia para o santo vir, já que você é guerreiro, soldado, não sei o quê, vem aqui, sabe, essas coisas todas. Ofendendo a imagem de São Sebastião. E as carolas da época pediam muito para São Sebastião livrar a cidade daquele malfeitor, entendeu? Aí, esse pedido, na verdade, depois de um tempo aconteceu que esse rapaz, esse homem, foi encontrado morto na porta da igreja. Bom, conclusão. E daí que as mulheres falaram, quem foi que matou? Não foi ninguém, foi São Sebastião que vingou a cidade, certo, desse malfeitor. E começou a pressionar, entendendo? A população, dizendo que foi milagre de São Sebastião, milagre de São Sebastião. E aí o juiz da época, não existia, acho que juiz era delegado, né, intendente, não achou quem culpar, achou por bem pegar a imagem de São Sebastião e levar a julgamento. Então pegou essa imagem que está na igreja matriz, levou para a casa de câmara e cadeia, onde que é aqui na esquina aqui, que ficava o delegado em cima, embaixo os presos, e colocou a imagem lá em julgamento. O que aconteceu? Não tinha culpado, a imagem foi julgada como culpada do assassinato. Foi presa na cela aqui da cadeia, entendeu? Ficou presa aí e quando chegava no dia de São Sebastião, na novena, do dia, antecipando, 9 dias antes do dia 20, iam lá pegar a imagem para trazer para a igreja. Aí o delegado, já naquela época, já usava, sabe, de má fé, de caixa 2. Então ele cobrava uma propina, chamava-se sordo na época, dinheiro para poder liberar a imagem. Aí ele liberava a imagem e ela ia para a igreja matriz para participar da novena e sair no dia 20 na procissão. Só que a imagem, ela, além de ser amarrada com cipó, flechada, ser de madeira, para sair na procissão, ela saía ainda amarrada com corda de sisal normal, essa corda que nós temos, e com guarda do lado para não fugir. Aí ela saía na procissão aqui no centro histórico, entendeu? E voltava para a igreja, certo? Depois que terminava toda a procissão, todo evento, a imagem voltava para a cela da casa de câmara e cadeia. Enfim, só que teve uma época que teve um delegado aqui, um juiz de direito, que achou essa história uma ignorância entendeu? Da justiça, isso degrina a imagem do judiciário, entendeu? Condenar uma imagem, uma estátua de madeira, sabe? Fica louco, né? E aí o que aconteceu? Ele pegou e acabou com essa história. Eu sou uma caiçara das poucas que restaram, porque na minha idade muitas já morreram, né? Muitos caiçaras já morreram, mas alguns ainda preservam a cultura. Para mim, ser caiçara é o maior orgulho, né? Tudo que tem, estudacia aqui, entendeu? Na época, eu estudava aqui em frente, onde é a Secretaria de Cultura, não tinha nada, era só centro histórico. Eu nasci ali no Topolândia, um bairro que tem ali, aqui na frente, então a gente vinha a pé aqui pela praia, entendeu? Vinha por um caminho que tinha ali. Eu gosto da minha terra, lógico, eu nasci aqui, então eu tenho um maior carinho para minha terra, né? Vejo ela se desfazendo com o tempo, né? Hoje eu falo da simplicidade humana, que é praticamente falar do caiçara. O caiçara é simples, é um povo ingênuo, é uma malícia ingênua. Não sei se você consegue entender, saca? Tipo, um povo sofrido. E falar e fazer o que eu faço, para mim a satisfação é essa. É o jeito que eu tenho de me manter vivo. É mais ou menos isso. Falar de teatro, falar dentro do teatro, a cultura caiçara, para mim é a mesma coisa que me manter vivo. Caiçara eu sou de nascença. À beira do mar eu nasci.
ninguém há que me convença que eu viva fora daqui. Enquanto o peixe dá um salto num pulo visito o ar, viajo para o Planalto, depressa quero voltar. Não vejo essas maravilhas lá fora desse lugar. Altares do mar são ilhas, tapete do mundo é o mar. Que nunca me falte abrigo na terra que eu sempre quis, que a morte gire comigo, na vida vive feliz.